Fala tricolor de toda a terra. Voltamos com mais notícias do nosso amado clube. Deixe seu like, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo que acontece no tricolor das Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última notícia nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. O torcedor do Fluminense sabe reconhecer talento quando vê, e não é de hoje que os olhos se voltam com carinho para os jovens que vestem a armadura tricolor com garra e vontade de vencer. Um desses nomes é Riquelme, um garoto que carrega no peito o sonho de brilhar nas Laranjeiras e conquistar seu espaço entre os grandes. Mesmo enfrentando dificuldades físicas, é inegável o valor que ele tem para o elenco atual, ainda mais em um momento delicado da temporada. O tricolor vem de uma sequência amarga de derrotas dentro de casa, algo que mexe com o coração de qualquer torcedor apaixonado. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras saíram do Maracanã com os 3 pontos, e agora o desafio é reencontrar o caminho das vitórias longe do nosso templo sagrado. Neste domingo, o Fluminense encara o São Paulo no Morumbis, às 16 horas, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo difícil, fora de casa, contra um adversário tradicional, e toda ajuda seria bem-vinda. Por isso, a notícia de que Riquelme sentiu um problema muscular e sequer viajou com a delegação para São Paulo acende um sinal de alerta. Ele não é apenas mais um jogador da base promovido por necessidade. Riquelme tem talento, tem personalidade e mostrou em suas participações anteriores que pode, sim, agregar muito ao grupo. Mesmo que ainda não seja titular, sua presença no banco representa uma opção ofensiva com velocidade, ousadia e vontade de vencer, 3 qualidades que andam em falta nos últimos jogos. A informação de que ele vai passar por exames para detectar a gravidade da lesão é preocupante. Ainda mais se lembrarmos que, durante a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, ele já havia sofrido com problemas físicos. Isso mostra que talvez seja o momento de olhar com mais cuidado para sua preparação, pois o corpo dele precisa estar pronto para corresponder à altura do potencial que carrega. E ele tem muito potencial. Riquelme é aquele tipo de jogador que entra e tenta mudar o jogo. Não tem medo de arriscar, encara os zagueiros e parte para cima. Ele tem a típica coragem que nos faz lembrar dos tempos de guerreiros tricolores que jamais se escondiam. Mesmo jovem, já mostrou lampejos de maturidade tática e técnica que o credenciam a ser mais do que uma simples promessa. O Fluminense está precisando de alternativas. O elenco, apesar de recheado de bons nomes, está desgastado e emocionalmente abalado com os resultados recentes. Um nome novo, com sangue nos olhos e motivado a fazer história, pode ser o sopro de novidade que precisamos nesse momento turbulento. Riquelme tem exatamente esse perfil. É claro que o fato dele estar vindo de uma sequência de lesões preocupa. Nenhum jogador consegue render bem se o corpo não está 100%. Mas é por isso mesmo que o clube deve cuidar com atenção desse atleta. Não podemos queimar etapas ou forçar retornos prematuros. É preciso fazer um trabalho de recondicionamento físico e mental para que ele volte ainda mais forte, mais confiante e mais preparado para assumir uma responsabilidade maior. Mesmo com pouco tempo entre os profissionais, Riquelme já deixou claro que quer vestir essa camisa com honra. Ele não se esconde nos treinos, briga por espaço, se entrega em campo. É um menino que demonstra respeito pela história do Fluminense e que entende o tamanho da missão de representar um dos clubes mais tradicionais do país. E isso, para mim, vale muito. A ausência dele na partida contra o São Paulo será sentida. Por mais que ele não fosse entrar como titular, a simples possibilidade de utilizá-lo no segundo tempo, com o adversário cansado, poderia ser decisiva. Com sua velocidade e seu drible curto, ele poderia quebrar linhas e oferecer ao time um elemento de imprevisibilidade que tem feito falta. É uma pena que mais uma vez ele esteja sendo impedido por uma lesão de mostrar ao torcedor tudo o que pode entregar. Mas é justamente nesses momentos que devemos valorizar quem está comprometido com o clube, mesmo nos bastidores. Riquelme é daqueles que, mesmo fora, continua torcendo, incentivando, treinando forte para voltar. Não é porque ele veio da base que deve ser visto apenas como uma promessa futura. Ele é útil no presente. E em um momento como esse, com derrotas recentes machucando a alma tricolor, precisamos de atletas com a disposição que ele tem. Jogadores que sentem o peso da derrota, que não se acostumam com o fracasso, que querem reverter o cenário. A torcida tricolor, que sempre apoiou os meninos de Xerém, deve continuar acreditando em Riquelme. Ele pode não estar ainda no auge, pode estar enfrentando um momento complicado com as lesões, mas ninguém pode negar que ele tem bola para render mais. Ele é um bom jogador. E mais do que isso, ele é um tricolor comprometido com nosso projeto. O departamento médico agora tem a missão de cuidar bem dele.
de dar tempo, estrutura e acompanhamento adequado para que não se torne mais um jovem de potencial desperdiçado por causa de problemas físicos mal administrados. Com trabalho sério e paciência, Riquelme pode voltar mais forte e mais confiante. E quando ele voltar, espero que tenha o espaço que merece. Porque talento ele tem. E vontade de jogar pelo Fluminense, mais ainda. Que ele se recupere bem e que logo esteja de volta aos treinos, pronto para contribuir. O Fluminense precisa de jogadores assim, comprometidos, talentosos e com amor à camisa. E nisso, Riquelme já é exemplo. Vamos à segunda notícia. É impossível negar o impacto que João Arias teve no Fluminense nos últimos anos. Sua presença em campo sempre foi sinônimo de intensidade, inteligência tática e, principalmente, um amor inegociável pela camisa tricolor. Como torcedor, acompanhei cada jogada dele com o coração acelerado e os olhos atentos, ciente de que algo especial podia acontecer quando ele recebia a bola. Não é exagero chamá-lo de ídolo. Ele conquistou isso com atuações decisivas, entrega absoluta e um respeito admirável pela história do clube. Hoje, com sua ida para o Wolverhampton, a ausência de Arias é sentida em cada setor do time. A queda de rendimento desde sua despedida é um reflexo claro do tamanho da lacuna que ele deixou. O último triunfo do Fluminense sem Arias aconteceu há mais de 3 meses, e desde então, colecionamos tropeços dolorosos, especialmente no Campeonato Brasileiro. Já são 13 jogos sem vitória no torneio nacional sem ele. Foram 3 empates e nada menos que 10 derrotas, um dado que machuca quem vive e respira o clube todos os dias. Essa estatística pesa. Mostra que a equipe perdeu muito mais do que um jogador. Perdeu uma referência em campo, alguém que organizava, acelerava, pensava e desequilibrava. Arias, muitas vezes, foi o diferencial que nos tirou de situações difíceis. Ele assumia responsabilidades em momentos cruciais, buscava o jogo, batia no peito e puxava a torcida junto com ele. Era aquele tipo raro de jogador que, além de jogar bem, fazia os outros jogarem melhor. Mesmo assim, preciso ser honesto como tricolor apaixonado e realista. Apesar do carinho e da gratidão eterna, Arias não está mais no nível que o Fluminense precisa atingir hoje. O futebol é feito de momentos e contextos, e o nosso clube vive um momento de reconstrução, que exige uma evolução ainda maior em todos os sentidos. O Fluminense precisa voltar a ser temido, precisa ter um elenco com peças que decidam partidas em qualquer circunstância, contra qualquer adversário. Arias é brilhante, mas sua saída escancarou que, por mais que ele fosse importante, o elenco não estava à altura do desafio de manter o rendimento sem ele. Isso mostra que dependíamos de mais de um só jogador. A fase atual do clube pede jogadores de outro patamar, com capacidade de elevar o nível técnico e mental do grupo. Arias, com todo o seu talento, já vinha dando sinais de desgaste físico e técnico. Em algumas partidas antes de sua ida para a Inglaterra, sua contribuição já não era tão decisiva como antes. Claro, ele ainda conseguia momentos brilhantes, mas não com a constância que a exigência do futebol brasileiro cobra. A transferência para o futebol inglês chegou no momento certo, tanto para ele quanto para o clube. O problema é que o Fluminense não se preparou para isso. A diretoria falhou em encontrar uma reposição à altura. A verdade é que ninguém foi contratado com o perfil combativo e criativo de Arias, e isso nos deixou vulneráveis. O meio-campo ficou órfão da sua movimentação intensa, e os atacantes perderam um parceiro que entendia o jogo de forma coletiva. A torcida sente falta, claro, mas sente ainda mais a ausência de um plano concreto para superar sua partida. Os números falam por si. Com Arias em campo, o aproveitamento do time era de quase 65%. Sem ele, despenca para 33%. Essa diferença é brutal. A última vez que vencemos sem ele foi contra o San José, pela Sul-Americana, em abril, um adversário que, convenhamos, não representa um teste à altura do nosso elenco. Desde sua saída, perdemos para Flamengo e Palmeiras no Maracanã, 2 jogos em que claramente faltou criatividade, intensidade e leitura de jogo, exatamente o que Arias sempre entregou. Por tudo isso, é impossível não reconhecer a falta que ele faz. Mas como tricolor que acredita no futuro do clube, também reconheço que não podemos ficar presos ao passado. Arias foi gigante, mas o Fluminense é maior do que qualquer jogador. Precisamos usar sua saída como ponto de partida para uma reconstrução mais forte. A idolatria está consolidada, o carinho jamais vai acabar, mas é hora de buscarmos alternativas com visão, planejamento e ousadia. O Fluminense merece um elenco mais preparado, mais profundo e com jogadores que possam assumir o protagonismo sem depender de um só nome. No fim das contas, a ausência de Arias escancarou um problema maior: a falta de reposição e de um modelo de jogo que não dependa exclusivamente de uma peça.
A idolatria a ele é justíssima, e seu nome já está na história do clube. Mas ele partiu, e precisamos seguir. Com inteligência, com ambição e com respeito ao legado que ele deixou. Que a diretoria, o elenco e a comissão técnica saibam aproveitar essa fase para evoluir, e que nós, torcedores, possamos ver em breve um Fluminense mais forte e menos dependente. Porque se Arias faz falta, e faz muita, é porque ele foi grande, mas o Fluminense precisa voltar a ser gigante. Agora vamos à terceira notícia. A notícia de que o Fluminense está em conversas para contratar Vitinho reacendeu um debate interessante entre os tricolores. Vale a pena apostar em um jogador experiente, que já brilhou em outro grande clube do Rio e que está disponível sem custos de transferência? Na minha opinião, sim. E digo isso não apenas por acreditar no potencial do Vitinho, mas porque enxergo nele um nome que pode agregar muito ao nosso elenco. Técnica, experiência, leitura de jogo e principalmente alternativas ofensivas que, convenhamos, têm faltado nos últimos tempos. Vitinho está livre no mercado desde sua saída do futebol árabe, mais especificamente do Al-Ettifaq, clube que, com todo respeito, nunca ofereceu ao jogador um ambiente competitivo ou a estrutura para que ele mostrasse todo o seu repertório. Agora, aos 31 anos, ele busca um novo desafio, e não poderia haver lugar melhor do que as Laranjeiras para que essa nova etapa da carreira comece. Não podemos ignorar o passado. Muita gente associa o nome de Vitinho à camisa rubro-negra, mas como torcedor do Fluminense, eu prefiro olhar para além disso. O que me interessa é o que ele pode fazer com o manto tricolor. E, honestamente, vejo potencial. Não estamos falando de um jogador qualquer. São mais de 200 jogos por um clube grande, em momentos decisivos, com títulos importantes no currículo. Não é pouca coisa. Ele já sentiu o peso de decisões, jogou Libertadores, foi campeão brasileiro. Sabe o que é pressão, sabe o que é Maracanã cheio, sabe o que é responsabilidade. Isso não se aprende da noite para o dia. E tem mais. A questão da versatilidade de Vitinho é um ponto que, para mim, merece destaque. Não é fácil encontrar jogadores que consigam atuar tanto pelos lados do campo quanto por dentro, como um segundo atacante, sem perder qualidade. Ele tem essa capacidade. Consegue abrir o campo pela esquerda, cortar para dentro e finalizar com a direita, mas também pode fazer o facão vindo da direita para finalizar ou encontrar um passe. Sua leitura de jogo é acima da média. Isso dá ao Fluminense a possibilidade de alterar a estrutura ofensiva durante uma mesma partida, sem precisar recorrer a substituições. Em tempos de calendário apertado e lesões frequentes, isso é ouro. Se pararmos para analisar o atual elenco tricolor, é evidente que há carência de nomes com essa capacidade de desequilíbrio individual. Temos bons jogadores, jovens promissores, mas falta aquele atleta que consiga mudar o rumo de uma partida com uma jogada, uma arrancada, uma assistência fora da curva. Vitinho pode não ser um velocista como foi no início da carreira, mas compensa com inteligência e técnica refinada. E sobre a parte física? Sim, ele está parado desde que saiu do Al-Ettifaq, e é natural que existam dúvidas. Mas vamos lembrar que ele não está voltando de uma lesão séria, tampouco enfrentando um longo período de inatividade. É uma questão de ritmo de jogo, de readaptação ao futebol brasileiro, que pode ser trabalhada com o tempo e com acompanhamento físico de qualidade. Aliás, esse tempo de inatividade pode até ser um diferencial. Ele chega mais descansado do que a maioria dos jogadores que estão em plena temporada. E, convenhamos, o profissionalismo de Vitinho nunca foi questionado. É um atleta comprometido, que se cuida e sempre esteve em forma. Outro ponto que vejo com bons olhos é o fato de que ele chegaria sem custos de transferência. No mercado inflacionado, em que qualquer jovem promissor custa milhões de reais, ter a chance de contar com um jogador pronto, com bagagem, sem precisar abrir os cofres, é algo que deve ser levado a sério. É um investimento de risco controlado, com potencial de retorno técnico importante. Muita gente diz que Vitinho não é o substituto ideal para Arias. E eu concordo. Mas também não acredito que a ideia do clube seja essa. A diretoria sabe que para repor o colombiano será necessário buscar um jogador mais jovem, talvez sul-americano, com características de construção e intensidade. Vitinho, na minha visão, vem para outra função: ser uma peça complementar, um nome para ampliar o leque de opções ofensivas, para oferecer soluções quando o time estiver travado, ou quando for necessário mudar o rumo de um jogo com qualidade. É importante lembrar que o Fluminense já havia demonstrado interesse no jogador antes mesmo da disputa do Mundial de Clubes, o que mostra que a ideia não é nova, nem fruto do desespero. Naquela ocasião, ele não quis retornar ao Rio, o que é compreensível. Mas agora, o cenário mudou. Existe uma abertura, um desejo mútuo. E quando o jogador quer vestir a camisa, isso já é meio caminho andado.
Quem não lembra de casos de atletas que vieram só por contrato, sem identificação nenhuma, e acabaram não rendendo? Vitinho quer reencontrar o futebol dele. Quer provar que ainda pode jogar em alto nível. E o Fluminense pode ser o lugar ideal para esse reencontro. Por fim, não podemos ignorar o fato de que ele foi aprovado por quem conhece futebol de verdade, que já trabalhou com ele, que sabe como extrair o melhor do seu jogo. Isso pesa. Saber que há um histórico positivo de trabalho conjunto ajuda na adaptação, no encaixe tático, no entrosamento com o grupo. A torcida tricolor é exigente, e com razão. Mas também sabe reconhecer quem tem talento e quem veste a camisa com vontade. Vitinho tem bola para jogar no Fluminense. Tem história, tem capacidade técnica e, principalmente, tem algo que poucos jogadores disponíveis no mercado oferecem. A possibilidade de agregar de imediato, sem precisar de apostas ou de paciência exagerada. Ele pode entrar, jogar e fazer a diferença. E se tiver o apoio da arquibancada, tenho certeza de que o futebol dele vai florescer de novo. Deixe a sua opinião nos comentários e, saudações tricolores!